Falar agora do Fortaleza, que, enfim, teve uma noite muito feliz diante do Palmeiras, né? Perdeu por 3-1 e deu uma sacudida aí, né? Na equipe. O que já tem gente falando que Vojvoda é um técnico que já não tá mais conseguindo ter o elenco na mão ou conseguir fazer esse elenco render o que rendia antes. Enfim, a análise desse jogo, Minhoca, e os desdobramentos dele para o Fortaleza. Então, Ju, enfrentar o Palmeiras lá nunca é fácil. O Palmeiras vinha com muita pressão, né? Só tinha vencido uma partida desde a retomada da pausa da data FIFA, e tinha sido na Libertadores para o Bolívar, quando o Palmeiras garantiu a primeira colocação do grupo. E o Fortaleza vinha de uma derrota para o Cuiabá na última rodada. Claro que algumas ausências, né, pesaram para esse confronto, né? O Dudu não estava disponível para esse jogo, né? O atacante do Palmeiras. Fortaleza não contava com Thiago Galhardo e Caio Alexandre, dois jogadores que eu considero muito importantes. E eu vejo que essa sua fala aí, né, que alguns torcedores já falando do Vojvoda, eu acho um exagero muito grande para começo de história. Assim. No Fortaleza, muitas vezes, parece que o resultado tem que ser o salvo-conduto para dizer se as coisas estão boas ou ruins no Fortaleza. Eu acho que hoje passou longe do Fortaleza ser dito que foi um erro do Vojvoda, foi a ausência do Caio Alexandre, foi desde a saída do Moisés o time não consegue se encontrar, a chegada do Marinho que ainda não casou. Eu acho reduzir demais, justificar certas coisas por conta do que aconteceu nos 90 minutos. O Fortaleza fez uma boa partida jogando fora de casa. Só para deixar claro, porque quando você não cita isso, fica parecendo que o Fortaleza não fez um jogo para vencer fora de casa. E o Fortaleza fez esse jogo para vencer. Em outros jogos, como por exemplo a vitória sobre o Atlético Paranaense, eu cheguei a criticar. E teve alguns torcedores até falaram que eu estava sendo muito exigente com o Fortaleza. Porque eu vejo que o Fortaleza não é uma equipe. Aliás, eu não consigo ver nenhuma equipe do brasileiro, até mesmo o Botafogo, que está sobrando no brasileiro, ter tamanha folga. Mas, ao mesmo tempo, essa equipe que não tem tamanha folga, ela tem problemas. Então, eu acho que a situação para o Fortaleza quando perder, não é para fazer um estardalhaço de críticas. E quando ganhar, não é para fazer rasgados elogios. Dá para ver mérito numa possível resultado adverso e dá para ver falhas em resultados positivos. E eu acho que o Fortaleza, de uma certa maneira, conseguiu passar por isso nos últimos jogos. Quando ele voltou, ali depois da data FIFA, Fortaleza vindo uma maratona gigante de jogo emendado no outro, se falava muito isso. Ganhou do Cruzeiro na inteligência, ganhou do Atlético Mineiro também na inteligência. Mas quando você observa, alguns padrões estão se repetindo ao longo de alguns jogos. O Fortaleza, quando tem o seu melhor momento da partida, ele às vezes não consegue aproveitar as oportunidades. Então não foi a primeira vez que a gente viu o Fortaleza criar possibilidades para deixar o jogo tranquilo ou para deixar o jogo a seu favor e ele não aproveitar esse momento. E ao mesmo tempo, aconteceu também em outros jogos, houve um momento que o Fortaleza estava até na vantagem e ele poderia ter tomado um gol. Ou até quando ele estava empatando em 0-0, ele poderia ter tomado um primeiro gol. Para quem observou com detalhe aquele jogo do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro, sabe que em um determinado momento do jogo o Fortaleza poderia ter tomado um gol. Então, muitas vezes, quando um time sai sem ter tomado gol, não é porque a defesa foi muito bem hoje, não. A defesa às vezes leva alguns sustos. E às vezes você consegue até, por exemplo, no jogo de hoje, o que é que eu percebi? Para mim, eu divido o jogo em 4 partes. A primeira parte, que vai até os 30 do primeiro tempo, eu senti que o Fortaleza não estava ajustado, não estava entendendo como jogar contra esse Palmeiras. Não à toa, o Palmeiras faz o gol, numa sobra de escanteio, num erro ali, acho que do Marinho, de não
entender que a bola poderia sobrar na entrada da área, e o Richard Rios finaliza, a bola desvia e é o primeiro gol. O Fortaleza só foi entender como jogar diante do Palmeiras quando faltava 15 minutos para acabar o primeiro tempo. Ele percebeu que o Palmeiras tinha uma certa dificuldade com a sua linha defensiva, principalmente para bolas mais longas. E foi assim que o Fortaleza começou, a partir dos 30 do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, a criar possibilidades reais. A primeira delas, um passe vindo da defesa do Pochettino, aquele passe mais longo, onde o Pikachu aparece ali frente a frente com o Everton, ele finaliza, a bola volta para o Lucero, guardem esse nome, o Lucero vai ser uma peça bem relevante para essa partida. E aí o Lucero, de frente para o gol, tudo bem que o Everton também estava lá, ele finaliza e o Everton coloca para escanteio numa bela defesa do goleiro, mais uma chance que caiu no pé dele, e ele, se tivesse tido um pouco mais de atenção, de frieza, poderia ter feito o gol ali naquela oportunidade. Houve uma segunda possibilidade do Fortaleza, que esse foi o lance mais... um dos lances, na verdade, né? Porque para mim foram dois lances mais contestados. Aliás, uma arbitragem muito ruim, que não estava utilizando o mesmo critério, né? Se no primeiro tempo o mesmo tipo de jogada de um lado não era considerado do outro, e eu acho que o comportamento da arbitragem no jogo, para mim, não afetou de maneira nenhuma o resultado, acho que o resultado foi justo, mas era uma arbitragem que parecia que estava pressionada por conta que o Palmeiras vem reclamando nos últimos jogos. Então era uma arbitragem mais rígida com o Fortaleza, ou seja, um lance de uma jogada que o jogador partiu para o ataque era amarelo para o jogador do Fortaleza, a mesma jogada não havia amarelo para o lado do Palmeiras. Então acho que isso foi também enervando um pouco os jogadores do Fortaleza. Só que após essa jogada, teve exatamente um lance em que a bola tem o Lucero ajeitando, né, ali no peito, no braço, não deu para ter noção ali do que aconteceu, e ele estava em cima da jogada, ele não apita, ele deixa a jogada seguir, o Lucero finaliza, faz o gol, e ele apita, ele próprio apita, porque o que é que geralmente acontece em lance assim, né? O juiz deixa o jogo seguir, porque o jogador está impedido, né? Ah, não, está na dúvida, então deixa seguir, deixa concluir o ataque para depois anular. Nesse caso, ele estava de frente para a jogada, ele, teoricamente, observou aquele lance e falou assim: não, eu não tenho certeza se tocou no braço. E ele deixou seguir a jogada e deixou o Lucero finalizar esse gol. Após a bola ter entrado, é que ele falou: peraí, não, bateu no braço. Então, eu não consigo entender esse tipo de marcação, em que ele não teve a convicção na hora, e após a bola entrar, ele passa a ter a convicção. Não faz sentido isso. Porque ou ele tem a convicção, ou ele não tem. O certo era ele não anular o gol, ou seja, considerar o gol, porque foi assim como ele observou. Se ele ficou na dúvida, não era para ter marcado o toque de mão e ter deixado. E aí é que está, para mim, a grande questão, que até agora eu não vi nenhuma imagem conclusiva. Na primeira imagem, eu tenho a impressão que o Lucero ajeita com o braço. Na segunda imagem, a impressão que eu tenho é que ele ajeita no peito. E eu acho que foi um problema, além da transmissão do Premier, que não deixou muito claro isso. Aliás, o Premier também parecia ter um cuidado maior quando era lances para o Palmeiras, repetia e repetia e repetia, e nos lances do Fortaleza passava uma vez e aí não tinha mais um outro replay, que aí é onde entra também o outro lance, que aí foi a penalidade marcada para o Fortaleza, um lance que o Lucero faz a jogada, o Marcos Rocha, a bola bate no cotovelo dele, e ele não deu dentro da área, ele deu fora da área, e aí, enfim, o replay que passava no Premiere, nenhuma das imagens era conclusiva, era uma imagem aproximada. E a melhor imagem você precisa ver mais distante para saber se o braço do jogador estava ou não dentro da área, estava ou não dentro da linha. É um lance muito difícil de observar. A impressão que dá é que o Marcos Rocha está com o braço ali em cima da linha quando a bola bate no cotovelo dele. E aí deu o VAR, tem que ser tão claro assim, deu a penalidade a favor do Fortaleza e o próprio Lucero foi lá e fez. Ou seja, já se tem aqui várias vezes o nome do Lucero, né? E ainda no final do primeiro tempo, ele aparece por uma terceira vez, que essa também talvez tenha sido a mais impressionante. O jogo já iria terminar, novamente uma bola longa vindo da defesa, o Lucero sai cara a cara com o Everton para finalizar, o Everton tinha fechado bem o espaço, e o Pikachu do lado livre. E ele tentou tocar para o Pikachu, o passe não saiu da melhor maneira,
e se perdeu ali a chance da virada já no final do primeiro tempo. Especificamente esse lance, eu vi alguns torcedores, e até mesmo lá na rádio que eu estava fazendo, falando assim: era para ter chutado no gol, não era para ter tocado pro Pikachu, era para ter feito o gol. Só que, vamos lá, né? Ser engenheiro de obra pronta é mais fácil. Se por acaso o Lucero tivesse finalizado e desperdiçado a finalização ali, muita gente ia falar, era para ter tocado no Pikachu, que estava livre do lado esquerdo. Eu acho que o Lucero, ele executou mal, porque ou ele finalizava para tentar fazer o gol, ou ele tocava da melhor maneira para o Pikachu. E ele perdeu assim uma chance clara, era uma chance muito clara, eram dois jogadores e o goleiro e um zagueiro do Palmeiras voltando. Então foi uma chance muito clara que o Fortaleza desperdiçou, porque se ele vira o placar naquele contexto e vai para o intervalo com 2-1, a situação do Palmeiras com a torcida já muito irritada, isso seria benéfico na minha avaliação, né? Pensando, Fortaleza vai se beneficiar dessa situação, porque, obviamente, o Palmeiras vai se lançar e o contra-ataque vai estar propício para o Fortaleza, vai estar muito mais desesperado o Palmeiras. Aí, quando volta do intervalo, o Palmeiras até vem com esse ímpeto, fez alguns ajustes, colocando até o Mike, né, que é um lateral mais agudo, e quando o Fortaleza soube segurar boa parte, né? Teve uma cabeçada do Rony, teve outras chances assim um pouco mais perigosas, mas nenhuma delas, Ju, era uma chance real. O Palmeiras não estava fazendo aquele abafa e você, cara, a qualquer momento vai ser um gol do Palmeiras. Não. O Fortaleza foi sabendo se sustentar durante o jogo. Faltava ao Fortaleza uma possibilidade de contra-ataque. E aí, após algumas mexidas, né, ali principalmente quando sacou, antes mesmo de sacar o Marinho, né? Teve uma que foi exatamente uma bola com o Pikachu e o próprio Marinho. O Pikachu conseguiu limpar a jogada, cai. Eu acho que se o Marinho tivesse batido com a perna direita, teria sido melhor, só como ele é canhoto, ele não tem muita confiança com a direita. Ele bateu de esquerda no meio para um goleiro como o Everton, ficou até tranquilo para ele defender. E aí surgiram outras possibilidades, ou seja, naquele 1-1, era o Fortaleza tendo chances reais de fazer o segundo gol. Surgiu, e aí depois das alterações, uma jogada maravilhosa em que, de novo, Lucero esteve com a bola no pé. O Caleb parte na direita com muita liberdade. Ele demorou um pouco para soltar essa bola, mas mesmo assim fez o passe. Só que esse passe também, tal qual tinha sido do Pikachu no final do primeiro tempo, foi um passe com muita força. Então, Fortaleza, naquele contexto, quando eu vi, cara, o Fortaleza já perdeu assim umas 3 chances claras de virar essa partida. E você não pode perder chances como essa contra um Palmeiras, entendeu? Não dá para perder chances contra um Palmeiras porque se paga. Isso uma hora vai se pagar no futebol, né? Uma equipe como o Palmeiras que tem muito mais qualidade do que você e você jogando melhor. Se você não aproveita as possibilidades, se você não tem o capricho para ser mais certeiro, mais assertivo nessas jogadas de ataque, isso vai comprometer. E isso é bom que o Fortaleza compreenda, porque isso aconteceu contra o Flamengo no Maracanã. O Pikachu perde um pênalti quando estava 0-0, aí depois toma o gol na sequência, o Fortaleza tem 2 chances contra o Flamengo, desperdiça essas 2 chances, depois toma o gol e perde a partida por 2-0 lá no Maracanã. Então, isso já parece ser um padrão. Não é que o Fortaleza está jogando mal. O Fortaleza não jogou mal contra o Palmeiras. O Fortaleza fez um jogo para vencer. Só que o Fortaleza não teve a competência para aproveitar as suas oportunidades. E aí, ainda teve uma jogada com o Guilherme no contra-ataque, que ele demorou um pouquinho e o menino, né, o volante do Palmeiras, acabou tirando para escanteio. E aí, na hora do meu comentário na rádio, Ju, eu falei assim: olha, contra o adversário, contra o Palmeiras, não se desperdiça chances como essa, porque o Palmeiras só precisa de uma chance. Eu termino de falar, sai o segundo gol do Palmeiras, porque é a máxima do futebol. É a máxima do futebol, sabe? O jogo, o jogo ele é também emocional. O jogo você precisa sentir, e eu gosto muito de partidas de tênis. Tênis é muito isso, né? Você está olhando ali um determinado competidor, como por exemplo a final de Wimbledon da semana passada, parecia por um momento que o jogo era todo do Djokovic. Simplesmente vai lá, Alcaraz começa a sobrar. E parecia que o Alcaraz iria ganhar com tranquilidade. Aí o Djokovic começa a responder. E foi exatamente isso que aconteceu hoje no Allianz Parque. Parecia que o jogo ia ser do Palmeiras, o Fortaleza foi lá, conseguiu reverter a situação, colocou a seu favor, e no momento que era para deixar o jogo
o lado positivo para você, Fortaleza não aproveitou, e aí o Palmeiras, quando faz o 2-1, é quando, eu diria que praticamente decide o jogo, porque depois o Vojvoda tentou fazer trocas, mas na prática era o Palmeiras perdendo vários contra-ataques, né? Basicamente, e fazendo o gol já aos 50 do segundo tempo para decretar a derrota do Fortaleza, uma segunda derrota consecutiva, junto com a do Cuiabá, um mês de julho que foi aproveitado em parte pelo Fortaleza, daria para ter sido melhor, era o momento para o Fortaleza ganhar uma gordura para o campeonato, porque está com 23 pontos, e o ideal seria fazer 26 para depois ali, quando tiver, porque no próximo final de semana, Ju, já vai ter o Bragantino, mas é um Bragantino meio que já pensando no jogo do Paraguai contra a equipe do Libertad pela Sul-Americana. Então, já vai começar a ter aquele momento de novo de jogo no final de semana, jogo no meio de semana. Então, nesse mês de julho, quando só tinha jogos no final de semana, e um desses jogos era um jogo complicado, como era hoje do Palmeiras, mesmo você olhando antes da partida dizer, esse jogo, o que vier é lucro, o Fortaleza não soube aproveitar. Um empate teria sido muito bom para o Fortaleza, mas a vitória esteve em muitos momentos na mão do clube e o clube acabou não aproveitando. Então, novamente fica essa lição. Eu não acho que teve problemas na formação do time. Acho que o Vojvoda soube entender aonde o time precisava evoluir durante o jogo, mas se os jogadores também não conseguem ser mais focados, né, e mais conectados, aquela coisa da atenção, né, de executar a jogada da melhor maneira, isso acaba, né, e aí, claro, né, só para trazer esse ponto aí do Lucero, né, foi o melhor jogador do Fortaleza dentro de campo, mas também foi o jogador que mais comprometeu em jogadas, e eu gosto de citar, porque assim, o Lucero, ele tem crédito, né, ele é o artilheiro da equipe na temporada. Eu vou pegar o outro jogador que a torcida não gosta, Guilherme. Se o Guilherme tivesse feito tudo que o Lucero fez hoje, o Guilherme não estaria sendo dito que jogou bem, mas perdeu a chance. Não, o Guilherme estaria sendo massacrado pela torcida, certo? O Guilherme estaria sendo massacrado. E é por isso que muitas vezes é importante saber ponderar, certo? Eu acho que o Lucero ele foi muito responsável pelo bom jogo do Fortaleza, mas também ele foi muito responsável pelo Fortaleza também não ter conquistado o melhor resultado hoje jogando fora de casa. E outra coisa também, né, Minhoca? O Fortaleza está vivendo agora um momento de alguma oscilação na Série A, né? Então, a gente já viu que o Vojvoda, se tem alguém que sabe trabalhar esse elenco do Fortaleza, né, esse time do Fortaleza, é o Vojvoda. Que, enfim, é o que você falou já várias vezes, né? Esse início de temporada, início de brasileiro do Fortaleza no ano passado, vai acabar servindo muito de parâmetro para, assim, de repente, de motivação para você sair de uma situação em que vai ser uma coisa mais rara, não é todo mundo que vai conseguir fazer o que o Fortaleza fez no ano passado para conseguir se livrar de uma lanterna de Série A e conseguir ainda se classificar para uma pré-Libertadores. Isso não é uma coisa fácil. Mas isso mostra, por outro lado, que o Fortaleza tem um técnico que conhece muito bem a sua equipe e que tem recursos para motivar e fazer com que essa equipe dê algumas respostas, né? Porque, assim, já são 2 derrotas seguidas, né? Do Fortaleza. Mas você vê que ainda assim o time conseguiu vencer outras 2, né? Num recorte de 5 jogos, são 3 derrotas, sendo 2 seguidas, mas tem 2 vitórias também. Então você vê que mesmo na fase de oscilação, o Fortaleza tem uma oscilação assim para um pouquinho para mais, diferentemente do Bahia, por exemplo. O Bahia oscila para baixo e para médio. Não, tem poucos avanços para cima. E que isso, para mim, acaba sendo um ponto positivo aí do Vojvoda, e que eu entendo, claro, que o torcedor já fique um pouco mais cabreiro, com o pé atrás, querendo mudanças, mas eu acho que o Vojvoda ainda tem muita linha para queimar nesse Fortaleza, e acho que não... Eu não consigo pensar em um outro treinador que tenha a versatilidade que ele tem e a capacidade de conseguir extrair em momentos muito importantes, né, o que esse elenco tem para conseguir mostrar.
Assim, um ponto que eu até analiso hoje da partida, assim, né, as ausências que ele tinha, o Gero até que está discordando, mas faz parte e tal. Eu não vejo uma situação, eu não sei, assim, me parece sempre que parte da torcida quer algo um pouco além, e eu cobro também esse além do Fortaleza, muitas vezes, mas eu acho que não foi o caso da partida de hoje, certo? Eu acho que o Fortaleza hoje fez uma partida boa. Não muito boa, mas fez uma partida boa. Para todo o contexto que o Fortaleza estava inserido, jogar contra o Palmeiras lá nunca é fácil. E eu acho que o Fortaleza só vai se perder a partir quando ele toma o segundo gol. Quando ele toma o segundo gol, aí o Vojvoda não conseguiu de novo equilibrar a equipe, até já no final, sacando o Tite, o zagueiro, para colocar o Romarinho. Acho até que ele deu uma viajada ali para tentar o abafa final. Eu acho que ele desarmou mais a equipe. Mas o que você olha do Fortaleza tendo jogado hoje e compara com outras partidas, o Fortaleza jogou bem, pô, jogou bem. E aí é que tá. Você ficar preso a resultado, né? Assim, o Fortaleza não jogou tão bem assim para ganhar. Pois é, aí junta com uma derrota em que ele jogou bem, entendeu? Cara, eu acho que tem uma certa coisa do resultado afetar muito as pessoas, sabe? A derrota é como se fosse o fim do mundo. A derrota para o Cuiabá ela foi péssima, mas se você olha o jogo, se o Fortaleza tivesse empatado, não seria exagero. Jogou mal para mim boa parte do jogo contra o Cuiabá, mas a derrota ela não diz o que foi a partida. Ela não diz. Quer dizer, ela até diz, porque o Fortaleza foi incompetente de não acertar o alvo, mas colocou 3 bolas na trave, assim, sabe? Fez de tudo que podia para tentar. Agora, é por isso que eu estava citando. Não acho que é uma questão de técnico. Não acho que eu acho que até algumas coisas ele vinha pecando. E que nesse jogo especificamente, falando um pouco só de algumas escolhas que ele fez, o que eu achei interessante, eu tenho receio se o Marinho é uma peça melhor jogando aberto pelo lado direito, para ter que recuar. Ele fez isso algumas vezes hoje. Mas numa ideia de botar Galhardo, Lucero e Marinho, eu acho que não dá certo. O Galhardo, eu acho que foi uma ausência muito importante hoje. Por exemplo, vou pegar o caso do Lucero, né? Que muita gente. Eu gostei da partida do Lucero. Eu acho que o Lucero tem muita dificuldade de ser um jogador que ele faz o jogo acontecer. Acho muito difícil observar isso no Lucero. O Lucero, às vezes, em boa parte do jogo, ele fica mais sumido do que propriamente aparecendo. E no melhor momento do Fortaleza hoje, foi ele que começou a aparecer, criando jogadas, fazendo gol, né, batendo pênalti, criando tantas outras. Mas esse passe que faltou dele para o Pikachu e o passe que faltou dele para o Caleb, para mim, na minha avaliação, o Galhardo tem mais recurso do que ele para fazer isso. Mas muito mais. Se você olha o gol contra o Cruzeiro, é o passe do Galhardo na medida para o Caleb e o Caleb só rola para o lado para o Lucero fazer. O Lucero ele não tem essa virtude. Ele não tem essa virtude. Por mais que ele seja o goleador da equipe, por mais que você possa confiar mais no Lucero para resolver uma partida, é por isso que eu gosto de citar. Um time se faz às vezes pelo equilíbrio, pelo equilíbrio. E eu vejo alguns torcedores até pegando de maneira no pé exagerada do Galhardo, sabe? Porque o Galhardo às vezes não está jogando bem. E para mim, nos últimos jogos, quem não vem jogando bem é o Lucero. O Lucero ele vem muitas vezes resolvendo partidas. Mas para você dar um equilíbrio melhor à equipe, você precisa balancear. Acho que até o Pikachu cresceu de rendimento depois desses últimos jogos. A chegada do Marinho fez o Pikachu jogar melhor. Mas volto a falar, eu acho que o Vojvoda ainda precisa encontrar um time mais equilibrado. Não é só pela qualidade dos atletas que ele tem, ele precisa começar a encontrar melhores encaixes. E deu para ver hoje, né? Zé Welles jogou muito bem, o Sacha melhorou muito no segundo tempo, não começou bem no primeiro tempo, mas melhorou muito no segundo tempo. Então, eu tiro desse jogo uma boa atuação, mas um time que pecou em momentos chaves e que isso, quando começar o mata-mata da Sul-Americana, isso pode custar para o Fortaleza uma eliminação. Jogos como esse custam uma eliminação, porque do outro lado vai ter um adversário também, obviamente com qualidade, esperando que você erre. Tá no mudo aí. Não, é isso. Eu, sem querer, puxei a janela da transmissão da nossa live e eu pensei que eu ia, sem querer também, fechar, mas no final das contas deu tudo certo. Bom,
Eu acho que a gente já está finalizando. Acho que no caso da análise do Fortaleza, caberia fazer um pódio do bem e do mal. Eu nem passei para Pedro do jogo do É, Bahia, porque assim Você quer fazer, Pedro, o pódio do bem e do mal? Porque assim, eu achei um jogo assim tão insosso que assim. Oh, É, vou citar o melhor em campo, só. lá, Gostei muito de Gabriel Xavier. Não não é de hoje, aliás. Um zagueiro bem novo, né? E que fez de um se tudo ali, o destacou já rapaz. no ano passado. Eu acho que hoje ele fez uma grande partida. Não foi uma partida impecável, porque é difícil, né? Um zagueiro fazer uma partida impecável. Mas achei uma partida bem interessante. Então, vou ficar nele assim como o melhor. E como a gente está aqui no meio A gente entrou em meio de intruso aqui na análise do Fortaleza, né? Vou ficar só nele mesmo. Eu daria uma E o menção honrosa pior, também e o ao pior Cauli. é Everaldo. Ah, sim. O Everaldo realmente se escondeu do jogo. Mas eu acho que Cauli fez uma boa partida. Eu só acho que ele ficou muito sobrecarregado no ataque. Ele não tinha muito com quem dialogar. E acabava que ou ele fazia tudo sozinho e não conseguia fazer tudo sozinho, ou então ele pensa. A ideia, às vezes, que eu percebi é que ele pensava uma coisa, executava e ninguém acompanhava o raciocínio dele. Volta e meia, ele tipo, sei lá, ele cruzava rasteiro para alguém aproveitar, né? Aquele homem surpresa, né? Para chegar e só meter a bola pro fundo. E ninguém acompanhava esse pensamento dele. Então, eu acho que ele às vezes tem uns momentos de lucidez, mas uma lucidez solitária. Especialmente nosso amigo Everaldo, né? Parece ter uma dificuldade grande de acompanhar realmente a jogada em alguns momentos. Mas gostei de Gilberto também. A estreia de Gilberto foi bem interessante. Boa, bem pontuado também. Gostei da estreia dele. Bom, Thiago Minhoca, pode do bem do mal para o Fortaleza. pois é, né? O Lucero ele fica marcado por ser esse jogador que criou várias possibilidades, mas ao mesmo tempo também desperdiçou boas chances, porque assim, na soma geral, né, eu acho que o saldo geral fica mais positivo, né? Mas eu volto a falar, assim, eu acho que ele é uma peça que ele é um goleador, mas eu gostaria de ver o time mais vezes com jogadores mais conscientes em campo. Eu acho que o Lucero ele é um artilheiro nato para um contexto onde o Fortaleza, por exemplo, imaginando que o Fortaleza traga um empate do Paraguai ou perca por um gol de diferença lá para o Libertad. Começar com ele no jogo da volta. Mas, inicialmente, por uma partida complicada, fora de casa, como era o contexto hoje do Palmeiras, eu gostaria de ver um jogador mais técnico, né? Eu acho que o Galhardo se encaixa mais, hoje ele não estava disponível, estava suspenso. E volto a falar, eu ainda prefiro mais o Galhardo por esse capricho a mais, sabe? Esse refinamento a mais. O Galhardo erra, mas eu acho que ele é um jogador mais que ele tem um acabamento melhor de jogada, tem uma execução mais aprumada. Mas, claro, o saldo positivo vai para ele. Mas gostei muito da partida do Zé Wellison, cresceu muito, cresceu muito. Era um setor que me preocupava muito do Fortaleza hoje. Sem o Caio, o Hércules está machucado e o Zé Wellison vem respondendo bem. Não acho que é jogador também para todo jogo se elogiar, não, porque eu acho que o Zé tem uma certa dificuldade de manter uma regularidade. Ele tem muitos altos e Desde o baixos. Vitória. Ele tem muito essa oscilação, mas vem se mostrando muito uma entrega muito boa, uma entrega muito boa. Do lado negativo, acho que o Marinho ainda não conseguiu se encaixar. Acho que até da maneira como eu acho que o Marinho ele vem de 2 anos com muita dificuldade. Ele perdeu muita confiança e isso ele está tentando retomar. O Fortaleza talvez seja o melhor local para ele recuperar o futebol dele, mas tal qual eu falei quando veio a contratação, né? Que quando o Marinho foi anunciado, houve muito ame e odeio, assim, teve pouca gente meio termo. E eu cheguei a falar que, ó, o Marinho vai ser um jogador que não é esse desastre todo como alguns pintam, não é esse jogador horroroso como alguns pintam, é um jogador que dá para acrescentar,
mas também não acho que vai ser a solução dos problemas, porque eu acho que ele vai ser um jogador que vai irritar muitas vezes. E eu acho que esses 3 primeiros jogos, o primeiro jogo dele eu até gostei, o segundo já não foi tão bom assim, e esse terceiro, de novo, ele apresentou uma dificuldade muito grande, assim, sabe? Bolas paradas, ele teve dificuldade de entender a jogada mais simples. Então, foi uma peça que não acrescentou tanto, principalmente no momento onde o Fortaleza estava bem. Eu acho que o Pikachu apareceu bem, o Lucero apareceu bem, faltou essa outra peça. E o Fortaleza tem que ter, em jogos complicados como esse contra o Palmeiras, você tem que ter um terceiro jogador que possa contribuir. Então, acho que, na soma geral, é essa. Não vou citar outros não, porque acho que nenhum chamou tanta atenção a ponto de ser mencionado. Muito bem. Algo mais a acrescentar? Não, basicamente, o Fortaleza está com interesse no... Até o King James aí, né, citou o Imanol Machuca, que é o jogador argentino promissor lá do futebol argentino. Fortaleza fez uma proposta, eu diria até bem alta, pelo que se relata na Argentina, né? 4,4 milhões de dólares, o que dá por volta de 21 milhões de reais, que seria a maior venda do futebol. Aliás, a maior compra do... Não sei se é do Nordeste, mas é do futebol cearense. Qual é o valor? 21 milhões de reais. Acho que seria a maior. Seria. A maior, né? Do Bahia, Chaves foi o Bahia maior. 18, se não me engano, né? É isso. Eu tô pensando muito pelo Bahia, que já foi a maior compra do Bahia, da história do Bahia, foi Chaves. É porque, enfim, eu não sei a do Bahia, porque o Bahia já entrou em outro patamar, né? Mas em todo caso... Não, é porque assim, o Bahia tem uma SAF, né? O Fortaleza não tem uma SAF. Mas até agora o Chaves foi o mais caro, né? Gilberto e foi 18. Eu confirmei que 18 mesmo. Enfim, o clube argentino lá está se fazendo de desentendido, aparentemente não quer negociar. E o pai do jogador, até ontem, numa entrevista na rádio, mencionou que o filho dele, no caso o jogador, né? Tá bem abatido, né? Porque é uma oportunidade, vai ganhar um salário melhor vindo para cá, vai para uma liga mais competitiva, no caso a Liga Brasileira, né? Ele é de um clube menor lá da Argentina e, enfim, parece que o clube não está querendo ceder nessa situação. Em todo caso, Fortaleza ainda está atrás de trazer esse jogador, que também muitas vezes a torcida fica justificando às vezes o rendimento um pouco abaixo, porque tá faltando ponta esquerda, tem que ter e eu não acho que eu acho que é o coletivo. O Fortaleza às vezes está falhando no coletivo, que para mim não foi o caso de hoje. Eu acho que o coletivo funcionou. O Fortaleza jogou melhor do que o Palmeiras em boa parte do jogo, mas o Fortaleza não foi competente.